quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue, por favor, o Evangelho. Abra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. É muito bom a gente poder ler um documento que foi escrito por uma pessoa que seguiu Jesus tão de perto, foi testemunha dos fatos ocorridos, e apesar dele ser, na época em que Jesus recrutou, semi-analfabeto, quando você lê as cartas de Pedro, você enxerga nelas uma sabedoria que não é da terra, um tesouro escondido. Quando você começa a ler as cartas de Pedro, você comprova o poder de Deus de pegar uma pedra bruta, lapidar e transformar numa joia preciosa. É isso que Deus vai fazer com você a partir de agora. Amém? Deus vai trabalhar muito na tua vida. Deus vai te lapidar. E vai ser um trabalho tão bonito que Deus vai realizar na tua vida, que daqui para frente você vai começar a brilhar feito uma joia preciosa. Quem te ver daqui para frente vai dizer: como que essa pessoa passou por tal transformação? E a pessoa curiosa vai investigar e vai ver que a única resposta é Jesus Cristo na tua vida. Aí ela vai crer no poder deste Deus, como a gente também crê, lendo as cartas do apóstolo Pedro. Ele escreveu assim no capítulo 1, versículo 18, acompanhe. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em quem? Em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Pedro deu um show aqui, não deu? Que profundidade! Para você entender tudo o que ele está falando só nesse trechinho, você precisa ser um catedrático, um estudioso, um curioso, mergulhar no texto. Porque é de uma sabedoria e revelação sem paralelo. Mas eu quero reler aqui o versículo 18. Preste atenção, só o 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 18 e vou ler também o 19. E cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Sabendo
Bem alto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra realmente é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Que a carta pode ser de Pedro, mas a palavra é de Deus. Quem crê nisso? Então desocupe as tuas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra poderosa. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus e vá dizendo: glória, 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 glória ao teu nome. Isso, continua, vai por tua conta. Vai glorificando, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Envia o teu Espírito Santo para falar através da boca do pregador. Fala com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está te glorificando, inclusive as que estão ouvindo pela rádio ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode se assentar. Realmente, o trechinho que eu li para você, escrito pelo nosso querido irmão Pedro, é de uma sabedoria muito grande e de uma verdade reveladora. E ele fala aqui no versículo 18 uma coisa muito interessante, que declara que nós, eu e você, não fomos resgatados com coisas corruptíveis. O que ele quer dizer com isso? Com coisas que estragam, com coisas que são passageiras, com coisas que não permanecem. E quando ele diz que nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, em primeiro lugar ele está querendo dizer que a nossa salvação não é comprada com dinheiro. Não é com dinheiro que uma pessoa é salva. Ainda que muitas religiões ensinem que você precisa fazer vários pagamentos, principalmente depois que morrer, os seus descendentes e herdeiros devem pagar muitas missas para que a sua alma saia do purgatório. E isso é contraditório, porque o próprio Pedro está dizendo que não é com prata e com ouro que nós somos salvos ou resgatados. Porque a prata e o ouro, por mais preciosos que sejam esses metais, são corruptíveis. Você pega um anel de ouro e deixa ele lá alguns anos parado. Quando você pegar novamente, você vai ver que ele perdeu todo o brilho, que o ouro ficou pálido, que aquela joia, seja ouro ou prata, perdeu o seu brilho, a sua beleza, porque é como se oxidasse. É como se o tempo também ultrapassasse estas coisas. Pedro começa então dizendo que a nossa salvação não é comprada com dinheiro. Mas quando ele frisa mais abaixo que a nossa maneira de viver antigamente era vã e herdada por tradição dos nossos pais, ao falar em tradição, Pedro está dando mais uma pancada violenta agora. Vou reler para você. Olha o que ele escreveu. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Quer dizer que a pessoa antigamente, ainda que ela fosse religiosa, tudo que ela praticava era em vão. Por mais que ela se dedicasse à sua religião, a maneira dela viver naquela tradição religiosa era sem proveito nenhum, sem nenhuma utilidade. É uma coisa completamente vã. E ele diz, vocês tinham recebido essa tradição dos vossos pais. Quando ele fala em tradição, ele está dizendo que costumes religiosos vinham sendo passados de geração em geração, e as pessoas vivendo dentro daquela tradição religiosa, achando que estavam fazendo algo para agradar a Deus, mas na verdade estavam vivendo em vão, uma vida sem sentido e sem nenhum proveito. E isso é forte pelo seguinte: o apóstolo Pedro, como você sabe, ele era judeu de nascimento. Assim como Jesus também de nascimento é judeu. Ele nasceu em Belém da Judéia. E os judeus têm uma tradição religiosa muito forte, que é passada de geração em geração. Quando chegou na época de Moisés, cerca de 1450 anos antes de Cristo, todos esses costumes religiosos foram formatados por escrito. E além daqueles costumes escritos, havia também o costume oral. Contos, fábulas, lendas que eram transmitidas de boca para o ouvido e não eram escritas. Havia muita tradição religiosa. E quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele foi o primeiro a romper com a tradição religiosa dos judeus, não obstante ele ser judeu. Porque veja só, o judeu nunca se batizou em águas, por imersão cobrindo todo o corpo. O judeu ele tinha um ritual de purificação que envolvia só a simples lavagem das mãos e dos pés. Quer dizer que a tradição religiosa dos judeus com relação à água até então, até Jesus Cristo e João Batista, era uma tradição de apenas lavar as mãos e lavar os pés. Aí Jesus Cristo resolve romper com essa tradição e ele vai lá no Rio Jordão, onde João Batista está batizando com muitas águas. E Jesus entra na fila para se batizar, como se ele fosse uma pessoa comum. Agora vamos analisar isso. O que Jesus está fazendo é um rompimento de tradição religiosa. E ele está inaugurando uma coisa nova, que deverá ser praticada agora, não por tradição religiosa, mas por ordenança de Deus, que é o batismo nas águas por imersão. Então, vamos analisar. Jesus sendo judeu, morando agora aos 30 anos de idade em Nazaré. Imagine você se Jesus, aos 30 anos de idade, dissesse para a mãe dele o seguinte: mãe, eu vou até o Rio Jordão agora e vou me batizar nas águas. A mãe dele entenderia isso? Porque ela estava dentro ainda da tradição religiosa judaica. Ela diria: meu filho, eu já ouvi falar desse tal de João Batista. Dizem que é uma seita. Você vai entrar nessa? Porque era novidade, era coisa nova. Com certeza haveria oposição, haveria questionamentos. Imagine Jesus, que foi criado na tradição judaica, se ele chegasse para o rabino lá em Nazaré e dissesse: rabino, eu vou até o Rio Jordão agora para me batizar. O que o rabino iria dizer? De jeito nenhum. Esse costume é totalmente fora da nossa tradição religiosa.
Isso é uma novidade, é uma seita, você não vá não. O rabino iria contrariá-lo, não tenha dúvida nenhuma, porque aquilo fugia da tradição religiosa até então. Por isso que Jesus foi e se batizou nas águas e não convidou nem a mãe dele para o batismo. Você não vê Jesus dizendo: mãe, eu vou me batizar lá no Rio Jordão, vem assistir o meu batismo. Vê se ele chamou os parentes para assistir o seu batismo. Por que ele não chamou ninguém? Por que ele foi sozinho lá no Rio Jordão, entrou na fila como se fosse uma pessoa comum? Porque ele sabia muito bem que todos os seus parentes, seus pais, sua parentela, os mais velhos, os ensinadores, os religiosos, iriam se opor. Mas como? Como você vai fazer isso? Isso é fora da nossa religião. Isso não tem cabimento o que você vai fazer. Então Jesus não chamou ninguém, não disse nada para ninguém, e entrou na fila para se batizar, que nem você está fazendo hoje. Porque ele não estava ali naquela fila para fazer a vontade da mãe dele. Ele não estava ali naquela fila para fazer a vontade do rabino da sua sinagoga. Ele não estava ali na fila, tampouco para fazer a sua própria vontade. Porque quando ele entrou na fila para se batizar, o João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus disse: deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do Pai. Jesus estava se batizando nas águas, não por causa dele mesmo, mas por causa da justiça de Deus, que exigia que ele fizesse aquilo. Então, no fundo, quem estava rompendo com a tradição religiosa era o próprio Deus. E Jesus estava obedecendo e também rompendo com a tradição religiosa da sua família, dos seus pais, uma tradição que já vinha há 1450 anos. Não era uma coisa nova, não era uma religião nova que ele estava rompendo. Ele estava rompendo com uma religião muito antiga. E ele entra na água e João Batista o batiza. Aquele batismo de Jesus foi maravilhoso. Porque João Batista, ao batizar Jesus, e ele vê Jesus saindo da água, João Batista, que era um profeta que tinha muitas visões, ele viu o céu se abrir. E ele viu o Espírito Santo de Deus como se fosse uma pomba descer do céu e repousar sobre Jesus Cristo. E nesta hora, João Batista ainda ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha só, o Pai, o Espírito Santo e o Filho amado no batismo. A Santíssima Trindade no batismo. Então, ao romper com aquela religião antiga, aquela tradição religiosa que feria os costumes de Moisés, que feria os religiosos da época, que feria a religião judaica, que com certeza feriria até a parentela de Jesus, porque ninguém iria entender: que negócio é esse de se batizar nas águas aos 30 anos de idade? O que é isso que ele está fazendo? Haveria muita oposição. Mas Jesus, como eu já te disse, ele não estava ali para agradar a família, não estava ali para agradar a igreja, nem a religião da época, mas a pessoa que ele queria agradar se manifestou do céu dizendo: eu me alegro muito com esse meu filho, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Hoje o que você está fazendo é romper com tradições religiosas. Porque se você chamasse a sua parentela, muitos iriam te chamar ou te rotular de louco, louca. Iriam dizer que você está fanatizando, que você enlouqueceu mesmo, que você sofreu lavagem cerebral,
não é? Pode ter certeza que tem parentes teus aí achando que você sofreu lavagem cerebral. O diabo inventa umas histórias, não é? Tem gente na tua família dizendo, fizeram lavagem cerebral nele. Por isso que ele está assim, fanático. Fizeram lavagem cerebral nela. Por isso que ela está assim, fanática. Quando alguém falar isso para você, dizendo que fizeram lavagem cerebral em você, responda com toda a autoridade. Não foi só lavagem cerebral, não. Foi lavagem corporal e lavagem espiritual pelo sangue de Jesus Cristo. O meu corpo foi purificado, a minha alma foi purificada, a minha consciência foi purificada. E agora, ao descer as águas, você está acabando com uma tradição religiosa, inútil, em vão, que você havia recebido dos seus pais. Está escrito aqui, Pedro escrevendo. As religiões aí, as igrejas dizem, não, Pedro foi o primeiro papa da igreja. Pedro nunca foi papa. Primeiro que ele foi casado, tinha sogra. E Pedro nunca foi chefe da igreja em Jerusalém. Quem era chefe da igreja em Jerusalém era o Tiago, meio-irmão de Jesus. Mas vamos pensar que pelo menos da igreja católica o Pedro foi chefe. Da igreja cristã ele nunca foi chefe. Mas vamos imaginar que de fato Pedro é o chefe da igreja católica. O que é que ele está dizendo aqui? Que tudo isso que tem sido passado de pai para filho, não é? De geração em geração, essa tradição religiosa, o batismo de criança, por exemplo, que é uma coisa que já vem há séculos ocorrendo na religião deles, é inútil, é em vão. O que é que Pedro escreveu aqui, ó? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Se a pessoa acha que, tendo sido batizada nas águas, quando era neném, aliás, não foi nas águas, foi com um pingo d'água na testa. Se a pessoa acha que aquilo valeu de alguma coisa, é porque ela não conhece a palavra de Deus. É uma tradição religiosa vã e inútil, sem resultado nenhum. E no nosso país tem milhões de pessoas achando que são batizadas nas águas, ou batizadas porque eram nenezinhas e foram batizadas, e pensam então que estão com o nome escrito no livro da vida. Não estão. Pensam que são salvas. Não são. Pensam que cumpriram a justiça de Deus. Não cumpriram. É tudo em vão. Tradição religiosa vã, passada de pai para filho às gerações. Pedro está justamente combatendo a tradição religiosa que recebestes dos vossos pais. Reforçando mais um pouco, para ficar bem entendido isso. Às vezes a pessoa diz, eu nasci em tal religião, o meu pai era da tal religião, o meu avô era da mesma religião, o meu bisavô era da mesma religião, então eu vou permanecer nessa religião e vou morrer nessa religião. E a pessoa vai morrer em vão nessa religião, porque é uma tradição religiosa passada de pai para filho, que não produz resultado nenhum. Quando Jesus foi se batizar nas águas, como você está fazendo hoje, ele precisou de muita coragem e determinação para ficar firme na posição. É como se Cristo, que é o próprio Deus, propositadamente tivesse se feito o primeiro cristão, já que ele foi o primeiro que se batizou. É lógico que o cristão é aquele que acredita em Cristo, mas Cristo, ao se colocar na fila como se fosse uma pessoa comum, ele se identifica com os seus seguidores, com aqueles que mais tarde iriam fazer a mesma coisa, entrar na fila para serem batizados, rompendo uma tradição religiosa. Nós fizemos uma viagem para Israel esse ano, e eu fui num kibutz em Israel. O kibutz é uma cooperativa
socialista, onde pessoas se reúnem, todos trabalham e o resultado daquela colônia é dividido entre todos os que trabalharam. E a colônia, o kibbutz judeu, recebe judeus do mundo inteiro. Quem quiser ir para um kibbutz, até você, se você falar, eu quero ir para um kibbutz, se for um kibbutz judeu, você vai ter que se converter ao judaísmo, eles te recebem lá. Se for um kibbutz cristão, você já é convertido, você pode falar, eu quero morar nesse kibbutz, quero viver aqui, quero aprender hebraico, eu quero morar em Israel. Aí você fica lá. Vai trabalhar no dia a dia. Se a colônia, no final do ano, tiver algum resultado positivo, o resultado positivo é dividido entre todos os membros do kibbutz. Se não tiver resultado nenhum, eles continuam trabalhando. Ficam ali anos e anos nessa vida. E eu fui visitar um kibbutz em Israel. Um kibbutz cristão. E nesse kibbutz cristão, tinha um moço ali do Brasil, falava português perfeitamente, mas judeu de nascimento. Família judia, que também mora no Brasil. E me contaram, em particular, que aquele judeu brasileiro estava há 6 meses no kibbutz, morando e trabalhando, porque ele se converteu a Jesus Cristo. A família dele, tradicionalmente judaica, religiosa, dentro do judaísmo, viu aquele moço se converter e não aceitou. Para você ver o que é romper uma tradição religiosa, esse moço, quando teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele se tornou cristão. A família judaica dele aqui no Brasil, que é uma democracia, onde todo mundo é livre para fazer o que quiser e escolher o que quiser, essa família judaica aqui no Brasil disse para o filho dele, a família disse, ou você nega Cristo, ou você vai ser deserdado e vai ter que sair dessa casa. Mas quem encontra Jesus Cristo e encontra de verdade, não troca a salvação por nada, não é? Nem por herança, nem por família, nem por emprego, nem por um grande amor. A pessoa não troca Jesus por nada. E ele tentou convencer a família dele de que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Salvador. E a família disse, não, você tem que negar a Cristo, ou você vai ser excluído da herança e vai ter que ir embora desta casa, nós vamos te renegar. Aí ele foi parar naquele kibbutz cristão em Israel. Porque os judeus até hoje não acreditam em Cristo. E não admitem de maneira nenhuma que um judeu vire cristão. A pior desgraça que pode acontecer para um pai de família judeu é o filho dele se converter a Cristo. Isso é considerado uma verdadeira maldição para todas as famílias judaicas, não só em Israel como no mundo. Eles não admitem. Se um filho ou uma filha se convertem a Cristo, é motivo de vergonha para a família judaica. Eles mandam embora mesmo. Tem até um caso que eu ouvi há muitos anos atrás. Parece até uma anedota. É uma história que diz que um judeu muito religioso morreu e ele foi para o paraíso. Quando ele chegou no paraíso, Deus o recebeu e esse judeu religioso disse, não, meu Deus, me mande para o Hades, eu não sou digno de ficar no paraíso. Aí Deus disse, mas por que você não é digno de ficar no paraíso? E aquele judeu religioso disse assim, porque eu falhei lá na terra, eu falhei, eu devia ter cuidado da minha família, dos meus filhos. Mas você cuidou bem da sua família e dos seus filhos? Não cuidei, porque eu só tive um filho homem, e esse meu único filho se converteu ao cristianismo. Eu não sou digno de ficar no paraíso.
eu falhei. Então, nesta história, dizem que Deus respondeu: você sabe, não fica assim não, porque aqui em casa eu tive o mesmo problema. É lógico que isso é só um caso, uma lenda, mas é assim que o judeu vê. Que Jesus é uma negação do próprio Pai. E que o filho, a filha judia que se convertem a Cristo, estão negando a família, negando a fé, a tradição de Moisés e negando o próprio Deus dos judeus. Mas a realidade não é que Jesus Cristo foi uma decepção para o Pai. Pelo contrário, Jesus Cristo foi a maior alegria que o Pai Celestial já teve nesse planeta. A prova disso é que o céu se abriu no dia do batismo de Jesus e o Pai disse: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado que me alegra muito. Você hoje está rompendo com uma tradição religiosa. Haverá, da parte dos seus familiares, muitas contestações, questionamentos e até perseguições. Mas vamos afundar um pouco mais só nesse versículo aqui do Pedro. Versículo 18. Vamos mergulhar mais um pouco. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o quê? Prata ou ouro. Coisas corruptíveis como prata ou ouro. Já te expliquei que nós não fomos comprados com dinheiro e a salvação é uma coisa que a gente recebe de graça. Mas aqui tem outra conotação espiritual que eu quero que você veja no Salmo de número 115, versículo 3. Salmo de número 115, versículo 3. Está escrito assim: os ídolos deles são prata e ouro, invenção humana, fabricados pelas mãos humanas. Eles têm boca, olha o que diz o versículo 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Quando Pedro escreveu, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, imediatamente a nossa ligação com este capítulo do livro de Salmos é imediata. Porque muita gente está acreditando que se tiver um ídolo sagrado, em quem confia, para quem pede, ora, reza, faz promessa, acende vela, a pessoa acha que vai ter alguma esperança de salvação. E recebeu isso por tradição dos seus pais. Costume religioso passado de geração em geração. Pedro mesmo diz, não foi com coisas assim corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Dentro das igrejas que têm imagens, o zelador, a zeladora da igreja, todo dia tem que pegar um paninho, ir lá no ombro do ídolo e tem que tirar o pó, porque o ídolo está lá e apesar dele ter mãos, ele não consegue tirar o próprio pó das costas, da roupa. A pessoa que está confiando numa tradição religiosa assim, ela não tem uma fé que salva. É uma tradição vã e inútil. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ao fazer essa declaração, ele diz, não foi com nada disso que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas, aí vem esse mas.
Mas, com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, um cordeiro puro, santificado, que verteu seu sangue para a sua remissão. Você não foi resgatado por ídolos de prata ou de ouro e nem teve a sua salvação comprada por dinheiro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, com o sangue de Cristo. Pedro, ele continua escrevendo essa carta, e eu quero só fazer um comentário rapidinho para a gente entender o irmão Pedro, porque ele está escrevendo estas coisas. Vá comigo no versículo 20. Estou na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Falando do cordeiro, ele diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então vamos lá. É como se Pedro estivesse dizendo: quer falar de tradição religiosa? Pedro está dizendo: vem cá, quantos anos tem a tradição religiosa judaica? Na época dele tinha 1500 anos, 15 séculos de tradição religiosa. É como se Pedro estivesse dizendo: vem cá, tudo bem, quer falar de tradição religiosa? Que a sua religião é antiga? Vamos lá, quanto tempo você acha que tem a sua religião? Ah, eu sou hinduísta, a minha religião tem 5.000 anos. Ah, eu sou budista, a minha religião tem mais de 2.600 anos. Vem cá, você quer falar de tradição religiosa? Você quer falar que a tua igreja é mais antiga e por isso ela seria certa? Mesmo te oferecendo ídolos mudos, ídolos cegos, ídolos paralíticos, tetraplégicos, mesmo te oferecendo ídolos que não conseguem respirar, que não conseguem enxergar nem ouvir. Você quer falar que a tua religião, então, porque é mais antiga, então, por ser tão tradicional, ela seria mais certa? Pedro está dizendo: eu estou falando de algo que é muito mais antigo do que qualquer religião que tem aqui na terra. Você pode defender a tua igreja, a tua denominação, a tua religião, mas eu estou falando de uma coisa muito mais antiga. Eu estou falando do Cordeiro de Deus, puro, santo, imaculado, incontaminado, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes da tua religião. Quer falar de tradição, então? Jesus foi morto como cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, nem o primeiro pecador havia surgido, e lá já estava o plano de Deus, dizendo para Jesus, desde antes da fundação do mundo: meu filho, nós vamos criar o ser humano à nossa imagem e semelhança. Esse ser humano irá se rebelar, irá pecar, irá nos ofender, irá blasfemar, fará coisas contrárias ao nosso espírito. Mas nós não vamos desistir de criar o ser humano à nossa imagem e semelhança. Nós não vamos desistir de criar a vida, só porque sabemos que o ser humano fará tudo isso depois de criado. Porque, meu filho, eu já tenho um plano de salvação desse ser humano que cairá. Eu já tenho um plano de salvação para esse ser humano que nós criaremos e pecará contra nós. Eu já tenho um escape para eles. E aí o Pai compartilhou com Jesus tudo o que iria acontecer. Um dia você nascerá na terra como se fosse um homem, crescerá como homem, viverá como homem, mas nunca pecará. Fará coisas que nenhum ser humano jamais fez em toda a história da humanidade. E mesmo sendo santo, puro, bom, imaculado, você será julgado por toda a humanidade, crucificado e morto. E todo o seu sangue
será vertido no alto de um monte. Você estará pregado numa cruz, morrendo lentamente, a sua vida saindo. Mas eu te digo, meu filho, toda pessoa humana no futuro, ainda que seja a pior pecadora de toda a humanidade, se aquela pessoa pecadora olhar para o teu sacrifício, crer em você como Deus e crer em você como Salvador, então você será o cordeiro daquela pessoa, e o teu sangue puro, imaculado, vai resgatar aquela vida de todos os seus pecados. Jesus poderia dizer: Pai, o ser humano ainda não foi criado, nós ainda não o fizemos. Vamos tentar fazer algo diferente então? Jesus não disse isso. Jesus disse: Pai, plano maravilhoso. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Filho que dá orgulho para o Pai. E Jesus começou essa obra, sabe quando? Quando ele pegou a fila do batismo, que nem você está fazendo agora. Ele entrou na fila, parecia uma pessoa comum, mas João Batista olhou de novo para Jesus e apontou para ele e gritou para todo mundo ouvir: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que vai acontecer agora? Você vai descer estas águas e vai sair deste batistério totalmente purificado, purificada. Por isso que Pedro escreveu aqui, olha só, que coisa mais linda, né? Ele escreveu assim: esse cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Diga: Deus me ama. E Pedro escreveu: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A partir de hoje, a tua fé e esperança, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, a tua fé e esperança não estará mais na tradição religiosa de qualquer parente seu, nem estará também em qualquer ídolo mudo, cego, surdo, mas estará em Deus. Este Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Isto é uma garantia de que você também um dia será ressuscitado. Versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Atenção, não é só batizar e dizer: agora eu estou puro, pronto, eu já batizei. Você tem que estar em obediência à verdade. A partir do momento que você sair dessas águas, você vai sair sem nenhum pecado. Mas agora você vai ter que viver uma vida de obediência ao Pai Celestial, como Jesus, o primeiro Filho de Deus, fez. Obediência à verdade. Purificando o seu caminho em obediência à verdade. Para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados. Você vai ser gerado de novo agora, preste atenção. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Primeiramente, nós somos gerados da semente corruptível, porque nascemos do nosso pai e da nossa mãe, que inclusive nos passou essa tradição religiosa vazia, vã. Mas agora nós estamos sendo gerados de novo, e não é pela semente corruptível, não é pelo seu pai e pela sua mãe. Aqui tem um rompimento de tradição religiosa. Olha só, você não é mais dessa semente corruptível, mas da incorruptível, daquela que não se estraga, pela palavra de Deus, viva e que
permanece para sempre. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. Igreja, e batizandos, candidatos ao batismo, preste atenção. Descer as águas é cumprir a justiça de Deus, é fazer a vontade do Pai Celestial, aquele que está te gerando de novo pela palavra e pelo seu Espírito. Ao sair da água, viver uma vida em obediência ao Pai Celestial, agradando a Deus, fazendo tudo o que agrada ao Pai Celestial. E ter a certeza de que esta sua decisão, ela permanece para sempre. Porque ela é apoiada não na palavra do homem, mas na palavra de Deus. Hoje você está iniciando uma nova vida. Você está sendo gerada de novo. Não da semente corruptível, mas da incorruptível. Não por uma religião que muda com o tempo, mas pela palavra de Deus que permanece para sempre. Não por uma religião fabricada pela imaginação humana, mas por um plano de Deus que já existia desde antes da fundação do mundo. Não por uma esperança religiosa, como quem precisasse de missas para sair de um lugar de tormento, mas por aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e que tem poder para te dar vida e vida de verdade. Se você morrer nesta fé, ainda que você esteja morto, viverá. Ele tem poder para te ressuscitar. Deus tem poder para te ressuscitar, ainda que você esteja no pó da terra. Nós vamos fazer uma oração de confissão de fé. Nós vamos fazer uma oração juntos agora. Mas quem sabe aqui na igreja hoje, atenção agora a isso. Quem sabe aqui na igreja, eu não sei se todos que estão aqui já são batizados nas águas. De qualquer maneira eu tenho que fazer esse trabalho. Porque Deus me mandou pregar e não escolher. Eu tenho que pregar. É minha obrigação como pregador dar para você que ainda não é batizado, batizada nas águas, a oportunidade também de nascer de novo da água e do Espírito. A oportunidade também de você se batizar se você crer. Porque esta é a única exigência. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse evangelho que você está ouvindo, que Pedro pregou. Esse evangelho que está na palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa que crê, ela prova que crê se batizando nas águas. Eu vou dizer uma coisa para você que ainda não é batizado ou batizada nas águas. Se você só tem ouvido o evangelho e ainda não se batizou nas águas e sempre dá uma desculpa, é cedo, eu vou esperar, eu vou te dizer que não é mais cedo não, Jesus está voltando. Eu vou te dizer que não é para você ficar esperando uma chance, porque a oportunidade está aqui agora, você não tem que esperar mais. Você tem que se batizar para esperar Jesus, porque o rei está voltando. E às vezes a pessoa dá uma desculpa, mas é a minha vida pessoal, é a minha vida familiar, é a minha vida profissional. A pessoa começa a arrumar desculpas para não se batizar, e ela está jogando fora a sua salvação. Pois saiba de uma coisa, você pode ter sua religião, você pode até achar que a tua religião é boa, mas se você não se batizou nas águas, é tudo em vão. Se você não entregou a vida para Jesus, tua religião não serve de nada. E Jesus não está pregando religião. Ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Era plano de Deus salvar você através do sangue de Jesus. Se quem crer e for batizado será salvo,
Quem não se batizar não cumpriu a justiça de Deus. Você pode até crer, mas não obedece. Você acha que há alguma vantagem em crer em Deus e não obedecer? A palavra de Deus até diz o seguinte: você crê em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem. Só que os demônios creem e não obedecem. Como é que você prova para Deus que é diferente dos demônios que creem em Deus? Quando você obedece a Deus. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu em obediência à verdade. É a obediência que vai diferenciar você do demônio. Porque eu acredito em Deus, mas eu nunca vi Deus. Os demônios já viram. Eu creio em Jesus, mas ele viveu há 2000 anos atrás. Os demônios creem em Jesus porque estavam lá e viram Jesus com o dedo de Deus expulsar os demônios do inferno. Os demônios viram Jesus expulsar os espíritos de enfermidade. Os demônios viram Jesus fazer milagres e ressuscitar mortos. Os demônios creem em Deus mais do que você. Mas algum demônio vai para o céu? Algum demônio vai ser salvo? Os demônios não serão salvos, apesar de crerem muito em Deus. Eles não serão salvos porque eles não obedecem. Quem crer e for batizado será salvo, porque quem for batizado é porque está obedecendo. Um dia, um homem ouviu a pregação do Evangelho e foi durante uma pequena viagem de carruagem. E ele perguntou para o evangelista Filipe: o que me impede de ser batizado? Eu estou vendo água ali. O dono da carruagem disse: eu estou vendo água. Que me impede de ser batizado? E o evangelista Filipe respondeu: é lícito. Quer dizer, pode, é certo, é correto, se você crer de todo o teu coração. E o viajante, o homem da carruagem, respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Filipe falou: então vamos batizar. Para a carruagem. E desceram da carruagem. E aí foram até a água. E ali Filipe batizou aquele homem, o dono da carruagem. E ele foi salvo. Num pequeno trecho em que ouviu a palavra de Deus. Talvez seja essa a tua primeira vez ouvindo o Evangelho, mas você creu. Talvez foi uma mensagem curtinha que você ouviu, é a primeira vez que você está ouvindo, mas você creu. Olha a água ali. O que te impede de ser batizada? Eu vou responder na palavra. É certo, se você crer de todo o teu coração. Aí você tem que dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o meu Salvador. Quem crer e for batizado será salvo. Eu preciso perguntar. Talvez não tenha ninguém, mas eu tenho que perguntar. Porque se há alguém aqui que ainda não é batizado nas águas depois de adulto, precisa ter a oportunidade de ser salvo. Eu tenho que perguntar. Imagine se eu não pergunto e você não é batizado e sai lá na rua e morre atropelado. Ou no decorrer desta semana pedem a tua alma. Ou no decorrer desta semana as trombetas tocam e Jesus Cristo volta, a igreja sobe e você fica. Imagine se eu não falo nada e alguma dessas coisas acontece. A sua alma perece e a culpa será minha. Por isso que eu tenho que perguntar. Eu não sei se há alguém, mas eu tenho que perguntar. E se você ainda não é batizado, batizada nas águas, ouvir o convite e rejeitar a oportunidade, se você morrer, ou se Jesus voltar, então a responsabilidade é só sua.
você vai pagar com o preço da tua alma. Você poderá ficar na sua religião, seus parentes aqui na terra, pagando missas de 7º dia, de um mês, de um ano, todo ano, e podem rezar lá na tua sepultura, acender vela, e a tua alma eterna não verá um só pecado diminuído, porque não são com essas coisas corruptíveis que você é resgatado da sua vã maneira de ver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro purificado e incontaminado, aquele que tem poder para lavar você de todos os seus pecados. Eu fico pensando assim, o católico morre, a família fica pagando missa para a alma sair do purgatório, fica pagando missa para a alma sair do sofrimento, e a família fica gastando, pagando missa, e a alma falecida no mesmo tormento de sempre, nenhum alívio. Podem ficar rezando pela tua alma 1000 anos e nenhum pecado será apagado. Mas se você entregar a vida para Jesus e ser batizado, o sangue do Cordeiro te purifica de todo o pecado. E não é para depois não, é na hora, é instantâneo. Essas pessoas que vão se batizar, quando elas saírem da água, não haverá mais nenhum pecado nelas. Se você que ainda não é batizado disser, eu vou me batizar, eu creio, eu quero me batizar. Pastor, tem certeza que a única coisa que Deus exige é que eu creia? Sim, eu te garanto. Deus não está perguntando se você é casado, solteiro ou não, como é que está a tua vida conjugal. Deus não está perguntando nada disso. O Espírito Santo quer saber o seguinte: você crê? Quem crer e for batizado será salvo. Se você fizer como Jesus fez e entrar na fila para se batizar, então o céu vai se abrir sobre você também. E o Pai Celestial vai dizer a teu respeito: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Então vou perguntar, dos que ainda não são batizados nas águas, eu pergunto: tem alguém aqui que crê e gostaria de se batizar hoje também? Levante a mão se tem alguém. Tem alguém? Tem. Oh, glória, tem. Quem ergueu a mão, vem aqui para frente, vem para cá, vem aqui comigo. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Olha aí, tá vendo? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tem, vem aqui na frente. Tem mais alguém? Pede licença, abre caminho, vem aqui na frente. Tem mais alguém? Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Vamos aplaudir mais ao Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Tem mais! Oh, glória! Está faltando você. Está faltando você. Teu coração está ardendo. Pastor, eu estou com tanta vontade de me batizar hoje também. Então vem. Teu coração está ardendo? Hã? Tem mais alguém? Vem. Sai da multidão. Entra na fila que nem Jesus entrou. Vem aqui para frente. Hã? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Se tem mais alguém, aproveita. As pessoas estão de joelhos. Estão chegando e estão se ajoelhando. Estão tomando a decisão de se batizar hoje, junto com os demais. Vamos aplaudir mais. Quero fazer uma oração com vocês aqui. Com todos que vão se batizar.
Toda a igreja de pé. Você que está pronto, pronta a cumprir a justiça de Deus, coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu tomei a decisão e é irrevogável, é irretratável, eu não volto atrás, porque eu compreendi que esse plano de salvação é mais antigo do que o mundo, e que o Senhor Jesus, antes de eu nascer, já tinha decidido morrer por mim, para me lavar dos meus pecados e fazer expiação pela minha alma. Eu creio que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo sem pecado, viveu sem pecado, e como um cordeiro puro, imaculado e incontaminado, morreu na cruz do Calvário para me salvar. E eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu creio que o Senhor meu Deus ressuscitou Jesus Cristo, e que o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos, e muito breve irá voltar para buscar os remidos, entre os quais me incluo agora, porque não foi com prata, nem com ouro, nem com outras coisas corruptíveis que a minha alma foi resgatada da vã maneira de viver, mas que o meu resgate foi feito pelo sangue de Jesus, sangue puro, imaculado e incontaminado, que me purifica de todo o pecado. Agora, Pai, eu cumpro a tua justiça, eu obedeço a tua ordenança, e eu vou descer as águas, porque eu creio. Me ajude, Senhor, a perseverar. Não me deixe desistir, nem desviar, nem voltar atrás, porque eu quero do teu Espírito para perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.